Eu quero deixar uma coisa clara para nós aqui. Eu não estou aqui hoje para dar lição de moral. Não é esse o objetivo do nosso encontro. Para apontar pecado, erro, isso, não é esse o objetivo. Mas para trazer uma palavra que amplia a nossa visão de mundo e nos mostra onde nós estamos, como pessoa, como pai, como marido, como homem dentro da sociedade, no nosso crescimento como um todo, porque veja bem, falha todo mundo tem. Situações para resolver na vida todo mundo tem. Agora eu preciso de discernir uma coisa: os caras que têm um dom e esse dom está operando, esse dom está ajudando pessoas, aí sim, é outra história. Esses caras eu não vou olhar para os defeitos, eu vou olhar para os resultados, eu vou olhar para como que ele opera, como que Deus trabalha na vida desse cara. Isso muda tudo, isso muda tudo, porque se a gente for andar pela perfeição de cada um, a gente não anda mais junto. Se a gente for caminhar somente com quem é perfeito, e é claro que a gente quer caminhar com quem dá fruto, com quem dá resultado, mas se a gente for pensar dessa maneira, a gente vai acabar se isolando. Quem é a pessoa que a gente precisa de se espelhar? Uma pessoa quebrantada, uma pessoa que reconhece, uma pessoa que sabe lidar com os seus problemas, uma pessoa que não coloca em xeque a sua palavra, que segura, que sustenta a palavra. Sabe, esse tipo de gente hoje, atualmente, está difícil. São pessoas difíceis de encontrar. Então, quando a gente acha uma pessoa que tem um coração como esse, a gente precisa realmente valorizar isso, porque são pessoas diferentes. Deus não busca homens e mulheres perfeitas, Deus procura pessoas que estão dispostas a amadurecer. A gente precisa de entender isso. Ele diz assim, lá em Isaías 45, verso 12, diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, e darei as minhas ordens. Ou seja, dentro da sua casa, cada coisa que você faz tem um propósito, sim ou não? E aquilo que você fez, ou aquilo que você adquiriu, tem um modo de funcionamento, sim ou não? Essa maneira como aquilo funciona, faz com que você precisa, de certa forma, ter uma vigilância. Porque se alguém coloca aquilo para funcionar de forma equivocada em relação ao manual, o que vai acontecer com aquilo que você comprou e colocou dentro da sua casa para lhe trazer um certo conforto, benefício? Vai estragar. O que o Criador está dizendo aqui em Isaías, capítulo de número 45, é isso. Eu criei, eu fiz a terra, criei o homem, coloquei nela, fiz os exércitos, fiz os céus, e estabeleci e dei as minhas ordens, ou seja, o modo de funcionamento. O que é esse cara, o homem? Quem é o homem? Tá, a gente está falando do homem como ser espiritual, mas vamos restringir um pouco mais e trazer para o gênero. Quem é você? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você no seu trabalho? Quem é você dentro do contexto dos seus relacionamentos? Quem é você? Como que você funciona? Baseado em quê fundamenta-se as suas atitudes? As suas decisões? Você está aqui? Amém. Quando você começa a ter resposta e clareza disso, você muda, você é transformado, você começa a ter uma nova perspectiva, e enxergar isso é só o começo. Trabalhar para que isso se materialize é o segundo ponto. Lidar com as resistências
com os desafios, com os perigos, as ameaças. É um terceiro, quarto, quinto ponto. Até você consolidar isso dentro de você, para que dentro de você você tenha segurança disso que você viu, trabalhou, estabeleceu, leva um tempo. Não é do dia para a noite. Então nisso você vai talvez se machucar com alguém, talvez você vai ter muitas derrotas até você conseguir de fato encontrar o meio certo de trabalhar aquilo, de estabelecer aquilo. O mais importante de tudo é você não desistir do que você viu, do que Deus te mostrou, dentro de você e sobre você. Esse é o ponto. Altos e baixos, todos nós teremos, mas nós precisamos de desenvolver a constância para não sair daquilo que de fato repercute para a eternidade. Esse é o desafio. Tem dia que eu não quero nada, que eu só quero ficar quieto, descansar, mas existe uma palavrinha que me chama: responsabilidade. Existem alguns contratos, algumas questões a serem resolvidas que me chama. Então eu tenho que gerenciar a mim mesmo, dentro de mim, por causa da responsabilidade, por causa daquilo que me chama. Por conta de quê? Daquilo que um dia eu vi sobre mim. Você está aqui comigo, sim ou não? Então entenda uma coisa, dentro da perspectiva bíblica, o homem ele traz consigo uma representatividade divina. Alguém já disse o seguinte: no mundo antigo, cada geografia tinha o seu templo e as suas divindades. Aquelas divindades elas eram feitas como ídolos, os postes-ídolos, as estátuas, as imagens. Então quando se chegava em qualquer geografia no mundo antigo, que entrava no templo do Deus que era adorado em uma determinada cidade, você ia ver a figura dele lá, a imagem dele. Mas quando chegava em Jerusalém, eles não viam imagem nenhuma, eles só viam os sacerdotes lá dentro. Por que não tinha imagem? Porque na perspectiva hebraica, na perspectiva bíblica, o sacerdote era a imagem, era a imagem de Deus. Por isso não tinha imagem. Então Deus faz o homem com o intuito da terra ser o templo e o homem ser sua imagem. Pegou? Então quanto mais você se desenvolve em Deus, mais você vai representá-lo. Uma das características de Deus ter nos feito e ter nos colocado na terra é exatamente essa, para que quando as pessoas olhem para nós, vejam Deus, ou centelhas divinas, ou aquela sensação de que esse cara anda com Deus. Consegue entender que daí Deus não procura pessoas perfeitas, mas Deus procura corações onde Ele possa habitar e falar: resolve isso. E aí quando você vai e resolve, as pessoas falam: cara, esse cara é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. O cara errou, vacilou, mas ele chegou lá, deu passo para trás, ou seja, subjugou o orgulho, a arrogância, a prepotência. Porque você pode ter certeza, se a gente começar a andar junto, vai chegar um momento na jornada que vai ter o esquenta. Sim ou não, gente? Porque você é uma pessoa formada, você traz consigo histórias, conceitos, conhecimentos. Vai chegar uma hora que vai dar discordância. E quando der essa discordância,
Aí a gente tem que ver uma coisa que é mais importante do que a concordância. Por que nós estamos indo para esse lugar? Porque a gente concorda? Não, porque a gente tem uma aliança. Assim é o casamento, assim é a relação com seus filhos, assim tem que ser com seu patrão. Agora, quando nós temos uma coisa, veja bem, uma coisa é a gente discordar das estratégias, isso não implica da gente se separar. Outra coisa é a gente começar a trafegar com valores diferentes daquilo que o Criador espera que façamos para poder representá-lo com integridade. Muda tudo. Você está me entendendo? Está aqui comigo, sim ou não? Então veja bem, nós temos uma representação divina. O homem é chamado a refletir o caráter de Deus em suas ações, relacionamento e domínio sobre a criação. Quando a gente fala domínio sobre a criação, essa palavra parece que está muito distante da gente, parece uma utopia, mas veja bem, não é. O que Deus espera é que o que chegou em suas mãos você domine, desenvolva. E na medida que você vai fazendo isso com maestria, esse domínio vai aumentando, a sua geografia vai se expandindo, o grupo de relacionamento vai aumentando. Daqui a pouco você que tinha aí, de repente um negócio com 10, 15 pessoas, você está com um negócio com 50, você gerenciou bem, você está com um negócio com 100, você gerenciou muito bem, você está com uma empresa de 500, você está aí com 5 mil, 10 mil funcionários de baixo. Por quê? Porque dominou bem, desenvolveu bem, foi íntegro. Porque se você andar com verdade, se você andar com integridade, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. E talvez demore mais do que aqueles que mentem. Só que os que mentem vão cair. Vão, porque não tem solo firme. E você talvez, às vezes o cara que mente leva 2 anos e você leva 5, 7, 10. Só que o que leva 10, quando vem um vento, ele cai. E você, quando vier vento, tempestade, o que quer que seja, você vai ter lugar seguro. Por quê? Porque você forjou tudo que você construiu em Deus e com Deus. Você está aqui comigo, sim ou não? Sim. Então, esse ponto é muito importante você saber. Outra coisa, um outro objetivo do Criador conosco é que a nossa vocação seja relacional. Deus não chamou ninguém para andar só. Nós precisamos de desenvolver. A Bíblia vai falar em Provérbios que o homem é como ferro com ferro que se afia. A gente começa a andar junto, e na medida que a gente vai resolvendo os problemas, a gente vai ficando mais forte. Na medida que a gente vai acumulando os resíduos, não resolvendo o que tem que ser resolvido, a gente vai ficando mais falso, mais hipócrita. Está aqui comigo ainda? Um outro ponto que nós fomos chamados a representá-lo é na responsabilidade moral e espiritual. O ser humano é um agente moral, chamado a viver em santidade e justiça. E quando a gente está falando isso aqui, gente, a gente não está falando de religião não, tá? Esquece religião aqui. Nós estamos falando de uma referência. Essa referência chama-se Jesus Cristo. Por causa da verdade ele foi crucificado. Por causa da verdade ele foi açoitado. Mas também por causa da verdade a morte não pôde contê-lo. Por causa da verdade ela teve que devolver a vida que era dele. Então vale a pena falar a verdade. Vale a pena andar na verdade, vale a pena se arriscar pela verdade. Se te flagraram, amigo, não inventa desculpa não. Já que você não teve o tempo de ir lá e confessar, não chegou a esse entendimento, então foi flagrado, fui mesmo, eu mereço a morte, eu mereço isso, eu mereço. Se coloca na mão de Deus, que Deus vai te defender. E se você morrer porque você falou a verdade, você não está morrendo, na verdade você está ressuscitando. Eu sei que atualmente é difícil a gente lidar com essas questões, né? Mas veja bem, o homem ele traz consigo algumas características. Eu quero falar de uma forma bem rápida,
porque isso aqui ainda não era a nossa mensagem, isso aqui é só uma introdução básica. Como eu falei, a gente tem até meia-noite aqui, vai até aqui, que horas aqui? Quem é o pastor dessa casa aí para falar qual é o horário aí? Vou conversar com ele ali para saber qual horário que ele está falando aí para a gente. O homem como sacerdote do lar, uma perspectiva hebraica cristã. Veja bem, o fundamento hebraico diz o seguinte, que o lar é a miniatura do templo. Ou seja, aquela postura, aquele comportamento, aquela conduta que você tem no templo, que está todo mundo vendo, porque na igreja é todo mundo bom, sim ou não? Quando eu me converti, eu achava que todo mundo era santo e eu era o pior. Depois eu vi que era verdade. Mas o ponto é esse, porque você acha que está todo mundo perfeito, você está tão cheio de Deus na conversão, que você acha, cara, que você é o pior. E aí você vai conversando, conhecendo alguns irmãos e tal, você fala assim, rapaz, esse cara precisa de ajuda, eu também preciso. Mas é uma extensão, a gente precisa de entender como homem, a gente precisa de levar essa presença para dentro da nossa casa. Na verdade, ela começa dentro da nossa casa. Na tradição hebraica, o lar é visto como uma extensão do templo e o pai como um sacerdote da casa. E aí, pai, você é o responsável por guiar a casa. O sacerdote é aquele que dirige. Deuteronômio 6 vai dizer o seguinte: estas palavras hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. O homem é responsável por ensinar a Torá, a palavra de Deus, diariamente. Isso é bom para a gente, você sabe por quê? Porque a partir do momento que eu tenho essa responsabilidade de ensinar para meus filhos, eu passo primeiro pelo aprendizado. Então a transformação começa no pai. E eu que não tenho filho, eu que não sou casado ainda, você precisa se preparar até para você ter esse discernimento do tipo de mulher que você vai escolher para poder viver a eternidade com você. Entende? Êxodo 12 vai dizer o seguinte: na celebração da Páscoa, o pai liderava o ritual, mostrando que o culto começa em casa e que ele é a cobertura, o responsável por guiar aquele lar. A responsabilidade do homem na família começa pelo seguinte: ele guarda a espiritualidade da família, ele mantém a santidade do lar, ele intercede pela casa e ele conduz todos à presença de Deus. Ei, talvez nós estamos falhando nisso aqui. Mas o interessante para Deus não é o fato de estar falhando, é o fato de perceber que está falhando e que precisa de se alinhar. Esse é o ponto. Deus não está acusando ninguém. Deus está falando: filho, se você está de repente precisando de se alinhar nessa parte, faça isso, porque pode ser que alguns resultados não estão chegando por conta disso. O homem como um líder servidor, Efésios 5, 23, 25, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja. Liderança não é dominação, mas sacrifício e serviço. Principalmente quando diz respeito, onde tudo começa na sua vida, dentro da sua casa. Se você é filho, essa responsabilidade é sua para com seus pais. Entrar debaixo. 1 Coríntios 11, 3 diz que Cristo é o cabeça de todo homem. Então entenda, o homem, eu sou cabeça, eu vou guiar minha casa, mas sujeito a Cristo, que é o cabeça da igreja. Logo, o homem lidera submisso a Cristo, refletindo sua autoridade e amor sacrificial. Então a coisa é mais embaixo. 1 Timóteo 3, 4 e 5 vai dizer assim: o líder da igreja deve primeiro governar bem a sua casa. Isso mostra que o lar é o primeiro campo de discipulado. Você, pai, tem que discipular seus filhos. Você, filho,
tem que se permitir ser discipulado pelo seu pai. Ah, mas o meu pai, você não conhece. Honre o seu pai independente. Honrar é incondicional. Obedecer é condicionado ao conhecimento que você tem da palavra de Deus. Entende? Você está aqui comigo ainda? O homem como responsável espiritual, o guia espiritual da sua casa. Veja bem, na nova aliança, o homem no lar, ele tem 3 papéis importantes. O primeiro é o sacerdotal. O que significa o papel sacerdotal? Interceder, ensinar, santificar o lar. Ensinar, discipular, instruir os filhos o caminho do Senhor. Aí eu trago aqui para nós aqui. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou intercedendo pela minha casa? Será que eu estou tendo um tempo de oração onde eu levo todo aquilo que está acontecendo dentro da minha casa diante do Senhor? Será que eu estou instruindo os meus filhos ou eu só cobro deles? Filhos, será que você está recebendo isso? Tios, porque aqui todo mundo está aqui dentro de uma perspectiva, aqui entra todo mundo no mesmo saco, só muda de função. Amém ou não amém? Amém. Só muda de posição. Alguns são pais, outros são filhos, outros são tios, alguns avós. A gente não pode negligenciar isso. Então o primeiro ponto, dentro da visão bíblica, que você precisa assumir é o papel sacerdotal. Segundo, profeta. Mas profeta, eu não sou profeta. Entenda, um homem que anda com Deus, ele tem uma visão de futuro para a sua casa. A minha pergunta é, para onde você está levando sua casa? E aí, trazendo isso para um contexto mais voltado para uma visão micro, vamos colocar que você não tem filho, você ainda não é casado, mas você tem um corpo, que é a casa de Deus. Para onde você está levando esse corpo? Agora eu te peguei, agora tu... Eu não sou pai, eu não tenho filho, não sou casado, então, a casa de Deus, para onde você está levando a casa de Deus? Que é o seu corpo. Será que o hóspede está satisfeito? Os lugares que ele tem ido? Porque assim, o problema não está no lugar. O problema está qual o motivo que me levou até o lugar. Porque se estiver dentro do propósito, está tudo certo. Amém ou não amém? Então o profeta, ele precisa discernir, ele ter direção espiritual, ele tem que proclamar a verdade. Josué 24:15, Atos 2, 17, 18. E aqui entra mais uma característica que você precisa apresentar diante de Deus, que é essa característica de um rei. O que é um rei? Parece distante esses termos para a gente, né? Sacerdote, profeta, rei, mas vamos contextualizar isso de uma maneira didática e prática. O que é o rei nesse sentido? O rei é aquele cara que ele é responsável por um reino. Esse reino, cada súdito dele é de responsabilidade dele. Ele tem que produzir, ele tem que fazer com que a geografia que faz parte do seu reinado tenha suprimento para todos os seus súditos. Eles vão pagar os impostos, mas eles também têm os benefícios. Então, dentro dessa perspectiva, o rei, ele tem que governar com justiça, proteger, prover. Ele tem que conduzir. Como que a nossa família fica diante das nossas responsabilidades como sacerdote, como profeta? Como sacerdote, a gente está guardando, ensinando os nossos filhos, ou as pessoas debaixo da nossa responsabilidade. Como profeta, a gente está dando direção espiritual para o nosso lar, para a nossa vida. E como rei, a gente está suprindo, cuidando, guardando, protegendo, provendo aquilo que está debaixo da nossa responsabilidade, sim ou não?
Como homem, nós temos que entender que a nossa casa, e aqui eu vou trazer um contexto mais amplo, a nossa casa é o nosso primeiro ambiente espiritual, não a igreja. O lar é o primeiro altar, onde se cultiva a oração, leitura da palavra e comunhão. O homem é chamado a ser modelo de fé, conduzindo sua família, seus irmãos, quem está debaixo da sua responsabilidade, com humildade, firmeza e amor. Ele tem como fim interceder, proteger, ser o guardião espiritual da casa. Talvez seja muito, para nós, mas não desanima. Você precisa de começar de algum lugar. Então começa daquele lugar onde mais está queimando no seu coração, onde de repente o Espírito Santo está falando: olha, você precisa começar daqui, cultivar a presença de Deus no lar. E quando eu falo lar, eu trago para o nosso coração, não somente para a nossa residência física. Transformar a casa em um altar de comunhão, oração e santidade. O que a gente tem permitido entrar dentro da nossa casa? E quando eu pergunto isso para você, eu também sou confrontado com a mesma pergunta. Que tipo de canal, que tipo de filme, que tipo de rede social a gente tem permitido? Porque tudo é um portal. Diga comigo, portal. Por que é um portal? Porque se você pegar aqui agora, acessar uma página, essa página traz imagens, essa página traz conteúdo, essa página traz influência, essa página traz um tipo de governo em uma determinada esfera que o seu corpo, que a sua vida pode estar precisando. Logo, essa página vai colidir com o seu estado mental, com o que você pensa, com o que você está passando. Então, se houver concordância com a página, um portal se abriu. Quem está me entendendo? E ali, quando um portal se abriu, o que está na página vai entrar dentro de você, e aquilo vai gerar efeito. Um filme é um portal. Se você tem maturidade para poder lidar com o conteúdo que você vai ver no filme, e não se permitir ser influenciado por ele, é uma coisa. Mas se você fala: cara, não vou nem ver isso aí vai mexer com um monte de gatilho aqui, porque tem coisa em você e em mim que estão dormentes, e que se a gente ativar, a gente vai ter problema. Tem coisa que você é tentado. Por que você é tentado? Porque o inimigo, ele quer um lugar de governo. Se ele conseguir fazer com que você compre a ideia da tentação, ele vai ativar aquilo que estava dormente em você. E depois que você faz a primeira vez, cria-se brotos neurais, até que você repita. E se você teve uma boa recompensa dopaminérgica, que é o quê? Aquilo que vai dar uma satisfação para você. Se você teve uma boa recompensa, você fala: cara, mas isso aí não faz bem, isso aí a palavra condena, mas foi bom. Aí daqui a pouco vem o ciclo, você está passando lá de novo. Não vou fazer isso, vou tirar isso. Daqui a pouco você: cara, hoje eu estou cansado, estou no estresse, eu estou precisando de um pouco de descanso. Você baixa a guarda e quer uma dopamina barata, um crack. O que é? Merla é pior do que o crack. É isso mesmo? Me ajuda aí. Ninguém aqui nunca, graças a Deus. Eu sei que essas coisas piores, ou seja, te leva lá no inferno, porque você viaja. Em compensação, vai destruir toda a tua estrutura neural, vai destruir toda a tua capacidade. Daqui a pouco você está um cara completamente enfermo, psiquicamente falando, está com uma série de problemas. Então nós precisamos de ter cuidado com os portais. Amém ou não amém? Amém. Josué fala assim: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Ou seja, não é apenas uma declaração, mas uma missão diária. Diga, eu e o meu corpo serviremos ao Senhor. Diga, eu e minha família serviremos ao Senhor. Diga, eu e minha esposa serviremos ao Senhor. Diga, eu e os meus filhos serviremos ao Senhor. A gente precisa de ter essa declaração. Cara, tem hora que a gente tem que ser macho, porque para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que desagradar às vezes algumas pessoas, e talvez desagradar primeiro você, porque você é que vai sofrer esse impacto. Já estou quase terminando, mas eu estou mesmo, mas ainda falta muita coisa, fica tranquilo. Quais os perigos e desafios que essa posição de sacerdote, de profeta e de rei, líder do lar, líder da sua vida, enfrentam? Vamos lá. O papel do sacerdote do lar é constantemente atacado por forças espirituais, culturais e emocionais. Eis os principais perigos: passividade espiritual. O que é isso? Como Adão, que se calou diante do pecado de Eva. Às vezes você olha para o negócio que está acontecendo e fala, cara, isso aí não tem nada a ver comigo. Se faz parte do seu ciclo, vai chegar uma hora que vai te atingir. Então você precisa de ter esse tipo de postura, senão você vai ser passivo espiritualmente, e você pode ter certeza, você vai virar um religioso, um cara que vem para a igreja, só ouve o sermão e continua com os mesmos pecados na segunda-feira, com o mesmo estilo de vida. Você não vai encontrar coisas mais sublimes, mais elevadas, que Deus tem para cada um daqueles que procuram se guardar, se proteger, se isolar dessas coisas. Não é que a gente não vai passar por meio de pessoas com esse tipo de coisa, a gente vai, entendeu? Caso contrário, então a gente teria que sair do mundo, como Paulo fala. Só que quem vai ter intimidade com a sua vida, dentro da sua casa, no seu coração, é você que escolhe. Entende? É você que escolhe. Segunda coisa, influência cultural secular. Modelos de masculinidade distorcida que promovem autoritarismo e omissão. Hoje está cheio de modelo de gente. Quem são as suas referências? Quem você permite que influencie a sua conduta, a sua fala? Está cheio. Você pega uns caras hoje na igreja que você não sabe o que ele é. Olha para o teu irmão e vê se você sabe o que ele é. Fala, não, eu sei, o cara aqui está... Mas a gente tem de tudo hoje. Rapaz, cadê o... Não estou falando para você ser um troglodita, né? um astrolopiteco, um homem da caverna, não estou falando isso. Eu estou falando que tem uns negócios aí que está acontecendo que você fica meio assim, o que está acontecendo aqui? Desvio de prioridade, quando o trabalho, lazer ou ego tomam lugar da liderança espiritual. É quando o governo do Espírito não é mais ele que está à frente, mas a maneira como você pensa, a maneira como as influências da tua vida pensam, e não mais como a palavra. Falta de intimidade com Deus, sem vida devocional, o homem perde discernimento e autoridade espiritual. Desunião conjugal, para você que é casado, quebra de aliança com a esposa, enfraquece a estrutura espiritual do lar, e 1 Pedro vai dizer que as orações são impedidas. É a palavra, não sou eu. Como o homem pode se resguardar e cumprir esse triplo chamado dele? Sacerdotal, profético e real, né? Para permanecer firme como sacerdote do lar, o homem precisa submeter-se a Cristo diariamente. Ele é o verdadeiro cabeça, amém? Cultivar uma vida de oração e leitura da palavra. Sem comunhão com Deus não há direção. Aqui a gente tem os nossos tempos de propósito. Todo início de mês a gente pega e entrega para Deus os 3 primeiros dias. Eu fico assim impressionado com os caras que se falam, que dizem que é crente, que dizem que é isso, mas a gente chama eles para orar aqui, eles não vêm.
te manda os convites, não vem, sabe? Que tipo de, pastor, estou cansado, trabalho muito, ok, trabalha muito, eu sei que você trabalha muito, mas todo mundo trabalha muito. Deus não chama descansado, Deus não chama gente que está desocupado, Deus só chama quem está ocupado, Deus só chama quem não tem tempo, Deus só chama quem trabalha muito. Posso ouvir um amém? Amém. Olha, quando Jesus chega para os discípulos e fala assim, o Espírito está pronto, ou seja, você sabe o que você tem que fazer, mas a carne é fraca, ou seja, vai vir cansaço, vai vir desânimo, vai vir uma série de fatores, mas você sabe o que você tem que fazer, e quando você começa a fazer, você começa a subjugar a carne, e aí você entra num outro nível de liderança, de dentro para fora, muda tudo, amigo. Talvez seja por isso que algumas coisas não estão acontecendo. Buscar sabedoria e conselho, ou seja, participar de discipulados, grupo de homens, como você está fazendo aqui. Dá uma salva de palmas aí para o teu irmão. Comunhão com líderes maduros, sabe, ter essa, poxa, eu quero estar perto de gente que está avançando, gente que está perto de Deus, gente que está pagando um preço, gente que está, sabe, cara, você carrega tanta coisa preciosa dentro dessa mente aí, que você não descobriu ainda, que às vezes você só vai conseguir ativar quando você começar a andar com pessoas mais experimentadas. Às vezes você está pagando curso aí fora, para esses caras, para esses coaches, para esse pessoal aí, sendo que às vezes tem gente que carrega coisas assim, que pode ativar coisas em você que você não tem a menor ideia. A gente não é nada, a gente não é contra curso, muito pelo contrário, mas é porque às vezes a gente quer chegar num curso quando a gente não passou nem pela primeira etapa. Quem está me entendendo? Quando você começa a submeter essa primeira etapa aí, você vai até ter discernimento de que curso você vai fazer, quem que você vai ouvir. Proteger-se espiritualmente a sua casa, orar, vigiar, discernir influências, manter o lar consagrado, amar sacrificialmente, liderar com Cristo, com amor, paciência e entrega. Isso não é uma vida fácil, gente. Isso aqui não é para joio, isso aqui é para trigo, tá? E para fechar, o homem como sacerdote do lar não é um título, mas uma missão. É uma missão, é uma carreira, sabe? É um chamado à santidade, ao serviço e à liderança espiritual. Quando o homem assume esse papel com temor e amor, sua casa se torna um lugar de paz, propósito e presença de Deus. E aí, como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu trouxe um estudo, uma estimativa, para passar para nós hoje, porque eu acredito que isso aqui é um problema, é um mal do século, até pelo acesso e a facilidade que a gente tem. Eu ia trazer hoje um cronograma, os danos provocados pela pornografia. Eu ia trazer esse assunto, e estudando hoje à tarde, eu acabei chegando aqui, mas esse é um assunto que eu quero trazer para a gente bater um papo no próximo encontro nosso, porque a pornografia se tornou comum, ela se tornou comum, inclusive no meio cristão, e você precisa, ainda que você não tenha problema, mas você pode ter certeza, um cara no trabalho, um irmão, um familiar, pode estar passando por isso, então isso de certa forma acaba nos munindo de ferramenta para ajudar quem quer se livrar dessas grades invisíveis, tá? Ela traz malefícios terríveis para a estrutura neural, para a estrutura orgânica, para a estrutura social e para a estrutura espiritual, sem falar na parte que compromete a pessoa no seu desenvolvimento das habilidades. Os últimos estudos têm apontado para uma infantilização, porque ela danifica de forma drástica a estrutura do cérebro ao ponto de afetar o neocórtex. Ou seja, uma pessoa viciada em pornografia começa a ter atitudes de criança. A coisa está muito avançada e o Brasil está entre os 10 que mais consomem.
os 10 no mundo que mais consome a pornografia. Ela traz muitos efeitos. As idades entre 18 e 24 anos, 41%, seguida de 25 aos 34, 26%. O consumo começa cedo. Em média, os brasileiros têm o primeiro contato com a pornografia aos 12 anos. Aquela coisa de, os psicólogos vão dizer, a descoberta da sexualidade, tem que ser por aí. Porque pornografia é um mal comum hoje. E como eu te falei, a facilidade dos acessos. Então a gente precisa realmente, cara, porque você não sabe os danos. A gente pode falar depois sobre o ciclo do vício, uma série de fatores. Eu acho que isso vai nos ajudar muito até para eliminar gatilhos, questões que a gente pode estar lidando aí em alguns contextos que tem sido bem desastroso para nós. Amém? Então eu quero, agora que você fique de pé, eu espero eu ter em algum momento acrescentado pelo menos um côvado aí na sua liderança sacerdotal, no seu discernimento como profeta e na sua responsabilidade como rei. Você precisa de guardar a sua casa, você precisa de dirigir a sua casa e você precisa de interceder pela sua casa. Isso é responsabilidade nossa. Você precisa de discipular a sua esposa, os seus filhos, porque nós somos o cabeça da casa, não porque somos melhores, porque biblicamente Deus estabeleceu um padrão. Existe um padrão e você tem visto como o mundo tem distorcido esse padrão e o que está virando as famílias. Talvez você esteja nos visitando e ainda veio por um convite de alguém, talvez não pense dessa maneira. Nós não estamos aqui para te convencer. Nós estamos falando que muitas vezes alguns hábitos que nós temos pode estar impedindo a gente descobrir quem realmente nós somos e o que de fato o destino tem preparado para nós. Então, tudo aquilo que não edifica tem que ser retirado de forma, às vezes radical, às vezes comedida da nossa vida. Cada um tem seu time, mas importante é que você assuma essa responsabilidade, tenha essa consciência de que é preciso. Quer chegar mais longe? Quer viver algo diferente? Tem que fazer algo diferente. É insano querer coisas novas, fazendo as mesmas coisas antigas. Então agora eu quero que você feche seus olhos aí. Enquanto a gente vai estar ministrando aqui, eu quero fazer uma oração por você. Eu não tenho a menor dúvida de que você recebeu algo aqui da parte de Deus, que vai mexer em algum momento da sua vida, em alguma fase, algum dia da sua semana, o que foi dito hoje aqui, seja dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você vai lembrar do que foi dito aqui, porque isso está em todo homem. Como nós lemos em Isaías 45, Ele criou a terra, estendeu os céus, colocou nela o homem como seu representante e deu ordem aos seus exércitos diante de toda a criação. Existe um padrão divino para a criação funcionar, e quanto mais você descobre isso, mais você se torna poderoso em Cristo Jesus. Por isso faça a sua oração agora nesse momento. Eu não sei qual é a parte que você precisa de alinhar na sua vida, mas uma coisa eu sei: Ele está de olho em você, está te chamando para uma nova estação, em nome de Jesus. Levante suas mãos e adore o Senhor por um instante.